Boa tarde, gente. Um beijo enorme para todos vocês aí em casa, novamente aqui com o podcast da Mulher do Dia de hoje, com rasgos da Mulher do Dia ontem, aqui comigo, com Nil. Hoje um tema muito interessante para a gente conversar, que estamos vendo nestas épocas modernas, né? É, sobre a era da mulher. Un pouquinho de lo que era antigo, de lo que é agora, de lo que vai ser daqui para frente. E como convidada especial, obviamente, tenho a Neide Regina Souza. Fale bonito! Muito bom, muito Eu bom. aprendi, você viu? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui novamente, conversando sobre temas relevantes, trazendo reflexões importantes, né? O fato de estar aqui não quer dizer que eu domine todo o assunto, mas assim, a ideia é compartilhar novas ideias, novos pontos de vista, o meu saber com o seu saber, que aí uma vai, né, vai abarcando com a outra e ampliando. Essa é a E a ideia, gente né? vai ajudando a quem também, né, precisa ou tem alguma dúvida, porque é muito complicado. Eu estava assistindo uns podcasts, né, relativamente, né, ao tema de hoje, e é muito complicado hoje em dia até os mesmos homens entenderem o rol que está exercendo a mulher no dia de hoje. Tem alguns que conseguem entender que a mulher precisa ser precisa crescer e essa transformação que ela está tendo e tudo isso. E tem outros que falam assim, eu não consigo entender aonde que a gente se perdeu. Então, é um tema muito complicado, um tema difícil. Sim. E a gente está fazendo uma homenagem, né, atualmente a nossa prefeita Cristina Wiasowski, né, falando desse tema que é tão importante, a era da mulher, poder eh, o poder que ela exerce nessa nova era, de uma maneira geral, para a gente poder se encontrar. E eu estava comentando com Neide, a gente poderia também ver um pouquinho o que era antes, né? Sim, eu penso que até para a gente entrar realmente nesse tema, é importante revisitar historicamente, né? Essa questão. Porque até para entender, né, esse contexto todo, por que dessa mudança, né? Para depois a gente discutir pontos assim atuais, né? Principalmente aqui na nossa cidade de Mongaguá, eu penso que é bastante importante. Porque Então, eu me imagino, né? Se lá fora, mundialmente, a gente já tem uma noção de que as pessoas se perdem um pouco em questão de o que está acontecendo com a mulher, qual é o espaço feminino, qual é o espaço masculino, estamos indo bem? Porque se escuta muitas coisas. Uma coisa que eu gostei muito, que eu acho interessante, e escutei de várias pessoas, inclusive de nosso mundo, né, que eu gosto da psiquiatria. É isso, eu falei bem? psicanálise. Psicanálise. É. Nossa, gente. Já estou chamando nós de loucas. É o fator de a gente poder falar que o rol da mulher antiga, lá atrás, gente, estou falando lá atrás, o dever da mulher era da casa, cuidar do. Não, não era da casa, era do homem. Me corrige, que minhas ideias vão bagunçando-se. Era É. cuidar da casa, das crianças, da comida, mientras o homem caçava. O rol do homem era o quê? A caça, trazer a comida para o dentro do Sim, lugar. Era isso. Com a medida que vai passando, aonde que a gente chega, né? Lá atrás. À medida que a gente vai avançando com o tempo, né? Já muito aqui mais para frente, estamos vendo que a mulher está querendo conquistar, e aí que vem o problema, né? A problemática. A mulher está querendo conquistar seu lugar, igual a do homem, ou o lugar do homem. Que você já ouviu bastante mulheres falar assim: a gente não precisa de homens. Para quê? Nós nos bastamos o suficiente. Já ouviu falar isso? O já e ouço muito, hoje é muito recorrente essa fala, né? que você acha? Briga, gente. Então, Briga. A gente é amiga, a gente é colega, a gente é sim, parceira de trabalho, muita coisa, mas nem sempre pensamos igual. Briga. por isso que dá no certo, né? A gente Temos de vai que falar, né, nesse. Neide? Eu penso assim. Lembra uma vez até que nós conversamos sobre o sagrado feminino?
Eu lembro, eu ouvi bastante falar sobre o sagrado né? Então, feminino. assim, o sagrado feminino não está relacionado à religiosidade especificamente falando, né? Uhum. Vamos voltar lá para a Idade Média. Na Idade Média, o que que acontecia? Existiam mulheres que eram protagonistas, elas tinham um entendimento maior das coisas, então elas dominavam os remédios das plantas, elas mexiam com a natureza, elas tinham certeza no que colocavam. Aí começou a Santa Inquisição, a caça às bruxas. Você já parou para pensar que Já os vi falar bruxos não bastante. eram caçados, só as Só as bruxas? bruxas. Então, queira ou não, foi uma forma velada de abafar esse protagonismo feminino. Até porque assim, são duas extremidades muito, são duas pontas, né? Ou você admira demais, ou você teme demais. Então, esse protagonismo feminino colocava em xeque o que na época era contra todos os princípios machistas da época. O homem precisava dominar, né, em nome de um poder. A mulher era vista. Tanto que quem come a maçã é a Eva, não é o Adão, É verdade. né? Então, Mas aí, assim, o que é interessante. saindo desse esteio, né? Não vamos entrar na Não, religiosidade, mas. não, mas antes disso, eu acho muito bonito, muito engraçado nessas tipos de histórias aí que encaixam, porque falam assim, é, até nessa parte eu acho um pouquinho, sim, um pouco machista. Para o mal chegar ao homem, o homem precisa ser correto em tudo que ele faz. Então ele, a cobra, a víbora, sei lá, não sei o quê, ela vai seduzir a Eva, porque é um ser mais frágil. Já viu? Então, frágil em que sentido, né? Porque assim, é tão, porque na realidade não existe o ser mais frágil, existe sim um equilíbrio. A força feminina, ela tá mais ligada pelo aspecto positivo, ao gerar, ao cuidar, ao acolher, né? No seu aspecto mais nefasto, tem aquela coisa da controladora, né? Da possessiva. Então, você tem que ter aí o meio termo. Tanto que nesse sagrado feminino, né? A gente até compara a Mãe Terra, por exemplo, que é um planeta que dá todos os seus recursos com amorosidade. Os seres não cuidam, acabam com todos os seus recursos e hoje ela está doente. Então, você percebe que é acolher as pessoas, o planeta, é oferecer alimento, oferecer água, oferecer tudo que é necessário para a manutenção da vida ou das vidas, né? Tanto no reino animal quanto vegetal, É bem, né? Então é esse bem conceito amplo, é bem né? amplo para a gente falar, né? É. Eu acho muito engraçado quando a gente vai retomando esses temas para a atualidade, porque eu acho que em alguma parte a gente está se perdendo para também a gente não achar que a Sim. gente não precisa dos homens, porque eu não acho que seja Não, bem assim, não, precisa, né? precisa. Tem É tudo o que ter um equilíbrio. equilíbrio, não tem como. Exatamente. Só que assim, o meu ponto de vista, nós passamos muitos séculos e o homem era o protagonismo, tinha o protagonismo principal. Então, ele que ditava as regras, ele que podia ter a vida social, né? Não há muito tempo atrás, se a gente for parar para pensar em tempo mesmo, no final do século, no começo do século passado, 1900, as mulheres eram adereços na sala de estar, Sim, é verdade. né? Elas só se aprontavam, não podiam manifestar-se publicamente, não podiam votar, né? Até veio muito à voga esses últimos tempos, mulher não jogava futebol, mulher não fazia isso, mulher não fazia, e o homem fazia tudo. Podia estar em todos os lugares, fazendo tudo, ele sem protagonismo, no Mas protagonismo, né? será que em certa forma isso a gente, bom,
fuimos criando esse rol social, tipo assim, homens jogam futebol, meninas cozinham, uma coisa assim, né? Um exemplo. É, Mas aí é a grande pergunta: quem foi que deu essas forminhas? Foi lá atrás. sim, mas educação física, vamos lá. Quando a gente manda uma mulher a. Não, manda não, desculpem a palavra. Quando a gente vê uma mulher que joga futebol, a gente nunca parou para pensar, e isso tem muitos casos comprovados, de que a mulher, sei lá, por uma caída ou por alguma coisa dentro, um acidente, não pode ter mais filhos, ou as lesões são muito graves. É dos homens também. Sim, mas não é tanto e quanto. Não é tanto e quanto. Dentro, eu quando era mais nova, jogávamos por brincar, né, num instituto, mas em Campo Grande. Eu devo admitir, uma bolada, senhor amado, você desmaiava. Então, assim, eu acho que se é, eu acho que às vezes o fato de a gente falar em que lugar tem que estar o homem ou que lugar tem que estar a mulher também se refere muito biologicamente para o que você está preparada. Não simplesmente, né? Obviamente, tem exceções, porque eu sei que às vezes a gente fala, não, mas a fulana é grandona, é forte, não sei o quê. Tem exceções, como todo em qualquer regra. Mas eu acho que às vezes a gente tem também que pensar um pouco aonde que Aí biologicamente. entra o crivo de cada um. Por exemplo, Exatamente. hoje você vê mulheres na construção civil e elas são maravilhosas, tanto quanto muitos homens. Sim, mas mesmo assim termina sendo uma minoria. Eu tenho uma menina. Mas eu me pergunto ainda se a minoria é justamente pelo preconceito, porque assim, não é fácil estar em lugar de destaque nem para o homem, nem para a mulher, Exato, concordo, né? concordo. Porque, meu, é aquele negócio, ninguém faz nada. Quando alguém resolve fazer e dá errado, nossa, todo mundo fala. Hoje as pessoas estão vivendo assim uma inversão de valores total, né? Então, assim, essa inversão de valores acaba trazendo grande peso, porque eu não olho para o que eu faço, eu vou olhar o que você está fazendo. Só que nisso, o meu trabalho não fica bem feito e eu ainda prejudico o seu. Quer dizer, não há essa questão da união, da colaboração, Não, que eu só o entendo. universo feminino é capaz de desenvolver. Se parar, assim, de ter essa coisa da competição. Ah, entendi. Exatamente. Aí que está o detalhe. Eu acho que não é questão de competir, é questão de você poder se adaptar às situações que a gente está vivendo no dia de hoje. Como assim? Muitas vezes a gente vê aqui em cidades pequenas, por exemplo, né? Situações que eu vi passar bastante a pessoas que entraram, chegaram aqui em Mongaguá que não têm trabalho. É muito difícil ter trabalho, mas tem trabalho para mulher. Então, assim, eu não acho errado. Eu acho que você vai concordar nessa parte comigo. Não acho errado que uma mulher tenha uma família matriarcal, que seja a mulher que leve a família e não o homem. Sempre e quando o homem tenha esse companheirismo também de poder assumir o hogar, como também uma mulher faria. O que eu não concordo é que a mulher tenha que estar em todo, se querer igualar ao homem, porque eu acho que biologicamente, psica, Psicologicamente falando. psicologicamente falando, não somos iguais. Se você vai na genética, você vai ver que se uma mulher vai para a construção civil, acaba com sua coluna, porque a nossa estrutura óssea é muito diferente da de um homem. Então, é aí que eu rebato, que eu falo Então, assim, mas aí que tá, se você observar a inversão de valores também, a inversão de valores. né, tá bem, isso está muito aguçado, porque hoje nós passamos, eu e meu esposo passamos por um período aí de obras, ainda temos contato com várias pessoas que trabalham em obras, e assim, é muito recorrente ver vários homens dizendo, ai, eu não aguento mais, porque começando a se queixar dessa coluna, Então, do humano, quando você se sobrecarrega, alguma estrutura, fisicamente falando e emocionalmente também. Quando você se sobrecarrega, algo vai sair Não, mas isso da é todo mundo, sua. né? Isso é em todo mundo, né? Eu concordo, mas mesmo assim eu acho que a mulher
A mulher é muito, estrutura óssea é completamente diferente. Inclusive, tanto assim que quando a gente vai a ver nas pessoas que tiram os ossos da terra e não sei o quê, pela estrutura óssea você vê aquela que é feminina e aquela que é masculina. Então, assim, eu acho que para a gente poder estar em um lugar, a gente tem que estar preparada fisicamente, psicologicamente, para poder ocupar algum lugar. Sim. Porque nós mulheres também não conseguimos aguentar tanta pressão. É muito difícil. Eu acho que o homem, por ser mais frio, sei lá, ou às vezes nem se importar com algumas coisas, às vezes consegue, sei lá, ter uma força maior em questão de pressão. Porque mesmo assim, você coloca uma pessoa, uma mulher, sei lá, com problemas na família, com problemas, falta de pagar aluguel, essas coisas aí, e você coloca em um trabalho pesado, e muito complicado uma mulher poder sostener sem chorar, poder falar sem chorar, ou ter um piripaque. Eu acho que assim, nessa parte o homem tem menos. E hoje em dia, como tem essa inversão de valores, inclusive estamos vendo esse negócio do homem não querer ter sequer um relacionamento amoroso normal, porque eu falo assim, se a mulher não precisa de homem, então assim, também não preciso de mulher. Então, é bem complicado. Essa briga que está começando a ter entre que se a gente precisa, se a gente não precisa e não conseguimos nos acoplar como antigamente era. Então, a inversão de valores está servindo hoje em dia para nossa época atual, nossa era atual? A inversão de valores hoje, não só a inversão de valores, tá? A gente, em algum momento, as pessoas elas começaram a errar na transmissão de princípios, Então, princípios éticos, princípios morais, né? É, eu sou da geração, e assim, nós que quando éramos jovens, a gente queria revolucionar o mundo. Tudo estava errado, né? Nada, a gente contestava o sistema, né? Ainda não vivíamos uma democracia, né? Então a gente passava pela sanção da ditadura. Eu peguei aquele movimento rock and roll das bandas querendo uma amor e juventude paz. atuante, sabe? E assim, tá, lutamos tanto, conseguimos tanto, e para quê? Para transformar nessa esbórnia? Porque na realidade essa inversão de valores, essa falta de ética, porque assim, e a inversão de valores é em tudo, não é na questão papel da mulher, papel do homem, é na questão do filho que manda na mãe, entendeu? É da família que contesta o que a professora está fazendo na sala de aula, que contesta o que o médico, né, pediu ou deixou de pedir. Quer dizer, ou então até a polícia, desacreditam até na polícia. É verdade. Quer dizer, você não respeita mais nenhuma instituição, porque não é ter medo, é ter respeito, é diferente. E assim, você não vai respeitar quem não se faz respeitar. Então, olha só, então quer dizer, tudo posso. A tendência é você querer viver na sua zona de prazer. Entendeu? Ninguém mais quer produzir, ninguém mais quer se mexer, ninguém quer mais se colocar no lugar do outro. As pessoas querem postar fotinhos como se estivessem ali divando numa vida maravilhosa, sabe? Pagam para andar num carro, aluga carro para dizer que o carro é dela. Gente, se não for insanidade, eu não sei o que é. Ai, é verdade. Pior que é verdade. A gente vê tanta coisa, né? E historicamente falando, se a gente parar para puxar ali, sabe, a caverna, o mito da caverna de Platão, Sim. né? Que as pessoas ficavam de costas para a entrada da caverna e assistiam apenas as sombras que passavam. Elas não olhavam para o real, elas olhavam para o fictício. Se a gente se colocar nos dias de hoje,
Essas telinhas de celular não são nada mais do que sombras. E assim, esse modo de viver está deixando as pessoas doentes, porque tudo surge no mental. Então, assim, quando eu tenho medo, o meu organismo, ele produz mais adrenalina. Quando eu estou muito cansada, né, vai trabalhar, vai produzir mais noradrenalina, mais preocupada. Se eu estou feliz, dopamina, né, os hormônios do prazer. E todos esses hormônios, todas essas substâncias, elas mudam a química do nosso corpo. Agora, uma pergunta, Neide. Você acredita que nessa época que agora estamos vivendo um pouquinho mais o feminismo, de uma maneira um pouquinho mais forte, a gente possa ter, sei lá, arrumar algo de lo que está acontecendo aqui mundialmente? Porque pelo que você fala, eu consigo entender que não é simplesmente uma briga simplesmente de quem é o lugar, da mulher, do homem. É uma coisa muito mais profunda que a gente não está conseguindo entender. Por quê? Porque é Exatamente. muito fácil a gente entrar na mídia e ouvir, a briga é ou de ser machista ou ser feminista. Mas não é muito isso, é algo muito maior a isso. Agora, com essa era da mulher, com essa entrada da mulher tendo um pouco mais de poder e mais espaço, você acredita que a gente possa ter de pronto um respiro? Porque, querendo ou não, a mulher o bonito dela é que ela tem um olhar diferente, um olhar de mãe, né, familiar, um olhar mais passivo. Será que a Mais gente consegue? observadora, né? Assim, eu creio muito nisso, né? Porque assim, de tudo que se vê errado, né? E a mulher nesse lugar de observação, né? Então, observando, raciocinando sobre, ela vem, já que ela tem esse espaço, hoje está se abrindo um novo espaço, né? Então, quer dizer, ela tem a voz de expor o que ela nesse tempo todo viu de errado e o que pode ser mudado. Agora, se a gente parar para, eu estou revoltada, agora é minha vez, vocês vão ver só. Não, não dá. Tem que ser naquela coisa, olha, vamos fazer o seguinte, é assim, assim, assim. Vamos tentar, só que eu preciso de vocês também, homens. Sabe? Não é ser a vingadora, agora esses homens vão ver, né? Não tem aqueles papos. Ai, também agora vai ver, não me deu oportunidade. É pensar num coletivo, é pensar maior, né? Não, não as suas questões pessoais, enfim, mágoas, Eu acho raivas. que tudo isso também vem porque, querendo ou não, em épocas antigas se ouvia muito sobre problemas familiares, né? Sei lá, incesto, estupro, essas coisas aí. E hoje em dia está vindo isso à tona, então, assim, querendo ou não, O que a, não se o falava, fato, hoje se fala. exatamente, e o fato de estar vindo à tona hoje em dia vem com muitos problemas, como se chama? Quando a pessoa precisa de uma ajuda, de tratamento, traumas. Traumas. Então, hoje em dia, a pessoa está com muitos traumas. Então, assim, é muito legal poder pôr isso à tona, porque se você sabe, porque eu acho que a pessoa, mesmo falando, ela sabe que precisa de uma ajuda, mas não aceita. Sim, é quando ela realmente se torna, assim, entende que aquilo tá difícil suportar aquilo, ou que determinada coisa que aconteceu, determinado pensamento, ou até não aconteceu nada, mas ela tá começando a perceber que ela tá repetindo o esquema. Ai, não, eu juro que eu não vou fazer mais isso. E sem querer, volta e faz a mesma coisa, né? E esse modo de agir começa a atrapalhar a vida dela, aí é momento de pedir ajuda. Porque existem tantas coisas, ou até não saber lidar com tantas responsabilidades, né? Então, aí a gente tem a síndrome de burnout, para quem trabalha fora, principalmente, né? Temos a questão da Síndrome do Hulk, ansiedade. síndrome da mulher do Hulk, já ouviu falar? Não. Caramba, eu fiquei assustada quando eu falei que síndrome é essa da mulher do Hulk? É quando você acha que tudo tem que cair sobre tuas costas.
Mas porque você traz para si, né? Exatamente, e você precisa. E quando um lado se alivia, você sente falta, a necessidade de ter esse problema nas tuas costas, É. porque na tua cabeça é só você que pode resolver. E hoje eu digo para você que tem muita gente que tem isso, viu? E assim, até clientes que me procuram com esse perfil, né? E assim, é totalmente possível trazer essa leveza à vida, entender que não é assim, né? Agora, después de, né, de trocar essas ideias com vocês aqui, vamos a ver a parte bonita, que temos uma parte bonita, né, traindo todo isso do lado feminino que agora, não, né, estamos passando e vivendo, não? Vivendo. É, Falei que meu português estava ruim hoje. Vivendo. vivendo, Que não estamos sei, que numa. nos espera? Que você acha? Qual é teu olhar como profissional agora nessa época da era da mulher em Mongaguá? Ai, eu tô muito esperançosa, sinceramente esperançosa, porque assim, aqui o jargão mulher não gosta de política é muito forte. Né? Até para não trazer um espaço para que realmente as mulheres se coloquem. Parece que é uma coisa assim. Tem até uma cliente minha que falava os heterotop, né? Assim, então quer dizer, onde o homem fala, a mulher não tem espaço, né? E não, tá aí a primeira prefeita de Mongaguá, linda, maravilhosa, elegantésima naquela posse dela, né? Que nós fomos, inclusive lá para acompanhar, né, e até apoiá-la, porque, queira ou não, é aquilo que eu falei, quando você não faz, tá tudo bem, mas quando você começa a fazer, vira difícil, ainda mais com esse título, a primeira prefeita de Mongaguá. Então, assim, eu sinceramente espero que ela, enquanto mulher, como pessoa, infelizmente não tive o prazer de conhecê-la ainda. Mas espero de coração que essa essência feminina faça com que ela seja acolhedora. Acolhedora não assim, dessas situações urgentes que precisam ser revistas na nossa cidade, que tenha o bom senso para resolver, né? Que pense realmente no coletivo. Ai, eu acredito que sim, que a gente vai ter novas notícias boas, que vai vir uma nuvem de um pouquinho mais de descanso para todos nós que estamos tentando ter uma vida próspera aqui em Mongaguá, né? Eu também fui lá, só que eu não me acerquei não, porque todo mundo estava muito chique e Não, eu também fiquei de longe, eu só observando, terminei de né? fazer aula de zumba, a gente falou, vamos. Aí a gente foi, a gente viu todo mundo tão chique, eu falei, não, não vamos a subir para complementar, não, do jeito, camiseta, Aham, short. Eu falei, não. é, Mas um enorme beijo para ela, a gente também foi homenagear ela assim. é, Então, assim, a gente está esperançoso, assim. É uma boa época, né, para nós poder ver o que uma mulher seria capaz de fazer. né? E assim, e que tenha o apoio, né, de todas as mães, Parabéns porque aos nessa. homens, hein? Parabéns aos homens e todas as pessoas que apoiaram ela, porque foi em massa, né? Foi em massa, ela realmente ganhou em massa e agora, né, está rodeada de pessoas. Então, mas veja só como é que é, né? Agora a verdade seja dita também, não sejamos levianos, né? Ela teve também essa grande força, porque o marido dela também já era referência. Sim, Então, olha a importância do equilíbrio, equilíbrio. né? Então, eh, ela ganhou bonito nessa última eleição? Ganhou, com certeza. Mas também muitos votaram no outro candidato. Então, que ela possa convencer a todos os que não votaram nela também, ou então que se abstiveram desse direito do voto, que eu acho fina picada, mas tudo bem, né? Aí vai para conta de cada um. Mas assim, que ela prove que ela veio realmente para transformar a nossa cidade, olhando por um coletivo, né? Como você mesma disse, nossa, você não consegue emprego nessa cidade. Não consegue, não consegue, né? Você
para ter o seu trabalho, você criou o seu trabalho, eu criei o meu trabalho, Isso é verdade. né? Então, assim, e quem não tem ideias ou não tem esse perfil empreendedor, faz como? Então, que ela tenha esse olhar para essas famílias, para essas mães, para o social, porque assim, a saúde mental, né? A base, que é a escola, que a gente possa ter bons projetos onde as instituições sejam resgatadas. É uma cidade pequena, é possível fazer tanta coisa. De tal forma até que se criem projetos pilotos, e não é difícil e não precisa de muito dinheiro. É verdade. É que eu acredito que em toda estrutura, como quem está entrando agora, né, sempre precisa de dar uma remanejada e tudo isso. Né? E assim, esse olhar, Mas investir em educação não é construir escola, é verdade. somente. É muito mais que isso. Então, eu acredito que ela terá esse olhar. Eu, pelo menos, estou na torcida, né? Não, tem bastante bons profissionais, né? Eu estava dando uma olhada aí, estava revisando todos os profissionais que entraram. Realmente tem muito profissional bom que está acompanhando ela. Então, assim, agora vamos a ver os seguintes capítulos. Né? Na Vamos ver torcida. os seguintes capítulos. Na E você torcida. que está em casa, para você conhecer, vamos dar uma pausa para falar que a gente já homenageou um pouquinho e já falamos sobre a mulher, a importância de hoje em dia, todas essas nós que às vezes tem entre conversas sobre o lugar da mulher, o lugar do homem, etc. Para você conhecer um pouquinho a Regina. Ela, Neide. Não sei por que te Neide chamei de Regina. Regina. Eu não sei por que te chamei Regina. Eu Porque às acho que vezes lembrei de. quando você tá assim, mas a gente tá sempre chamando de Regina. Ai, quando estou brava, Regina. Brincadeira. Então, o trabalho dela é muito amplo e diverso. Tem a ver também com a área da educação. Comenta um pouco para nós o que vocês desenvolvem, Neide, para as pessoas te conhecerem em casa, para Uhum. saber também que temos bastantes profissionais aqui em Mongaguá. Uma delas é Neide, com a parte do cuidado tanto da criança quanto do adolescente, quanto a família. Então, assim, você não está sozinha em casa, né? Nós que temos famílias, não estamos sozinhas. É bom você conhecer outros profissionais também para você poder saber que está amparada. É o que ela fala. Às vezes o fato da gente ser mulher não significa que a gente é completamente frágil. Às vezes a situação nos deixa frágil. Às vezes sei lá, um erro de alguma coisa que a gente decidiu nos deixa frágil. São várias coisas, mas nem sempre a gente é frágil. A gente tem que ter o poder também de poder falar, eu preciso de um profissional também para que me ampare. Então, Uhum. assim, comenta um pouco do trabalho que você desenvolve com criança, adolescente, família. Uhum. É, o meu trabalho, na realidade, ele é bem diverso, né? Porque a minha formação acabou abrangendo, né? Então, a cognição, né? E quando eu falo em cognição, eu não falo só em escola. Eu falo também, por exemplo, das funções superiores, então, memória, raciocínio lógico, tudo o que você precisa para ter uma vida. eh, uma vida com mais qualidade, né? Então, por exemplo, no caso das crianças, então, como desenvolver bem para que ele esteja pronto para a alfabetização? A criança foi para a escola, se alfabetizou. Tá, o que está acontecendo que ela não consegue acompanhar? Então, a gente vai lá, vai entender aquele processo mental daquela criança e vai dar a estimulação adequada para que ela siga com qualidade, né? Mesmo com síndromes e transtornos, e às vezes parece que é uma síndrome ou um transtorno e nem é, né? Ah, isso a gente debate bastante nisso, né? É, O medo de, às vezes, a criança simplesmente ser traviessa, mas a gente já acha que tem um todo e já acha que é imperativa. isso, e não é bem assim, né? A gente tem que olhar todo o contexto, né? Porque a gente tem que analisar que a criança é um produto do meio. Então, quando você começa a trabalhar com uma criança, com um jovem, você vai trabalhar junto com a família e junto com a escola. Para Não tem conhecer se a como não criança não tem trabalhar. uma mãe maluca, por isso que a criança é agitada. Mas daí a gente já dá uma orientada na mãe, dá umas ajustadinhas na família e dá Mas é mais tudo ou menos certo. isso, né?
Tudo. Então, tá vendo? O carinho, a amorosidade é capaz de fazer isso. Eu já consegui, olha, Vou. assim, atendi muitas famílias e deu super certo. Aí, essa parte da neuropsicopedagogia, quando entra na fase adulta e na melhor idade, é justamente para que a gente consiga não desenvolver doenças relacionadas à senilidade. Então, por exemplo, falta de memória. Você tem. Do Nossa, mesmo ó, jeito que você ó, trabalha isso eu estou aprendendo exercícios agora, gente. físicos, existem os exercícios neuróbicos, que Nossa. são os exercícios do Já tinha cérebro. ouvido falar disso, mas nunca adentrei. Comenta um pouco para nós, para a gente poder ter uma visão ampla disso. Porque, assim, por exemplo, você, no seu trabalho muscular, se eu não trabalho, por exemplo, os músculos da perna, vamos imaginar, assim, uma pessoa atleta e de repente ela perde os movimentos da perna. O que vai acontecer com essa perna? Atrofia. Ela vai atrofiar. A mesma coisa é o nosso cérebro, ele atrofia. Cada área do cérebro é responsável por uma Função. determinada função. Então, se você não movimenta aquela área do cérebro, né? O que vai acontecer? Ela vai atrofiar. A grosso modo, toscamente falando, né? Então, assim, aquela mesma qualidade de sinapse que você tinha antes, porque a tendência, conforme vai passando o tempo, é você, por exemplo, no trabalho, geralmente você vai usar mais determinadas habilidades e não outras. Então, aquela área que você não utiliza, ela vai ficando para trás. E se você não dá um jeito de treiná-las, de exercitá-las, lá na frente elas farão falta. E mesmo em casos de quem já teve AVC, já trabalhei também com pacientes de AVC, você consegue resgatar muita coisa. Porque, por exemplo, tem áreas que você realmente não tem como voltar, mas as áreas vizinhas, se você estimular, elas dão conta de trazer para si a responsabilidade daquela área. Caramba, É muito legal, é o do fantástico. AVC, depois eu quero que você me aprofunde mais. Eu trabalho com Aham. muita gente de AVC. Então eu vejo lá, daí eu até tô para te falar isso. E aí, o que que acontece? Eu tenho também a questão psicanalítica, porque traumas, desde o começo da humanidade, todo mundo carrega. Agora, como você vai lidar com esses traumas, com esses medos, né? Cada um tem o seu modo de agir e de pensar, é a sua individualidade. Então, tem gente que, por exemplo, vê numa dificuldade, num problema, uma oportunidade de crescimento. Ah, Outras não. Outras falam: olha, eu não sou capaz mesmo, eu não consigo. Então, assim, quando essa pessoa não se reconhece como um ser capaz de tudo, de transformar tudo, né? Não se acha criativo, não se acha bonito. Você não pode acordar, você tem que estrear, né? Aquela coisa. Então, assim, quando a pessoa não tem essa essência, porque todos nós nascemos confiantes e perfeitos. ah, É o algo está tempo, conforme que travando. a gente vai vivendo, né? As crenças limitantes da família, da sociedade, as nossas próprias vivências que no, né, misturado ao que realmente nós somos capazes de suportar, é que nos tornam um produto do que somos. Então, hoje, quando se fala muito em estresse, quando se fala muito em depressão, aquela crise de pânico hoje está tendo bastante também. É, Pergunta, Ney, pergunta. hã. É, o fato da gente, as faixas etárias que a gente tem, bebê para criança, criança para pré-adolescente, pré-adolescente para adulto, adulto para jovem, jovem para. Não, ao revés. Jovem para adulto, adulto para terceira idade. E nesses médios tempos é onde aparecem algumas crises, certas crises, tanto quanto matrimônio, crise de ansiedade, crise não sei o quê. Na Como é que realidade, se organiza assim, tudo isso? não tem, assim, um estudo que fala dessa linearidade. Mas, assim, já sabemos que, por exemplo, essa fase dos 10 aos 14, por exemplo, anos, é uma fase chatésima.
Por quê? O nosso corpo, ele muda. Os nossos hormônios começam a funcionar. Então, além dessa estimulação, né, que vai mexer com essas emoções, nós temos um corpo que a gente não reconhece mais, que de repente cresceu. E os braços crescem primeiro, as pernas e os pés também. Então, é aquela fase que a pessoa tropeça, né? Os pelos que aparecem pelo corpo, falando, nossa, mas o que que é aquilo? É agora, o que que eu faço? Você não se encaixa com você, né? Então é difícil essa adaptação, né? Depois lá nos 30 anos, né, que todo mundo fala que é a balzaquiana, é uma fase muito chata, que você é novo demais para ser tão jovem, jovem demais para ser tão velho, né? É verdade. Aliás, velho demais para ser tão jovem e jovem demais para ser tão velho. Mas isso também provoca em nós algum desequilíbrio de Também, irritação, né? também. Daí tem muitas. Hoje é muito comum, por exemplo, tanto nessa primeira fase que eu citei, né? A partir dos 10 anos, meninas menstruarem, né? Por conta dessa alimentação, estimulação de libido, né? Porque tem muita música que também Ajuda. mexe, ajuda, né? Nessa estimulação. Então, isso tem também acaba caindo no orgânico, percebe como a emoção repercute no orgânico? E aí, nos 30 anos, às vezes a mulher fica menopausada, entra nesse ciclo da menopausa, o homem fica ali perdido, fala, ai, já tô ficando velho, né? Aos 40, isso mais latente. 50 anos, então, é aquele negócio, nossa, tô chegando na minha terceira idade, tô chegando, tô perto do fim. Então, e aí, como é que você vai encarar isso? Como uma coisa ruim ou putz, grila, finalmente agora eu posso viver. Já criei meus filhos, já tá tudo certo, agora eu vou viver pra mim. Ou você vai se colocar como, ai, eu não tenho mais função social. Eu preciso cuidar dos outros, sabe? Então para de sofrer, vai caçar outra função social. É tudo depende do seu De como ponto se de encara, vista, de né? como você encara, né? E assim, com a ciência, com a tecnologia, com os procedimentos estéticos, o que te incomoda, você tira, você põe, você muda, sabe? Tem aqueles cremes maravilhosos, você nem precisa fazer cirurgia, Hoje né? em dia tem bastante, desculpa, gente. Hoje em dia tem bastante coisas novedosas, né? Para a gente poder se curtir, se mimar. Tem Tem muitas um coisas. monte, e só E fica tem assim, muita gente, muitos grupos também que querem sair, passear. Então, tem é. como a gente E aproveitar. se a gente observar bem, tem muitas histórias de sucesso que começam a partir dos 50, Pior que sim. né? Então, quer dizer, é a E a fase gente que sofre. você tipo, apertou o botãozinho. Falei, não, eu já fiz do jeito que todo mundo mandou eu fazer. Agora eu vou fazer do meu jeito, que eu tô mais pro fim que pro começo. Se der errado agora, tudo bem, não tô nem aí. É aí que dá certo. Porque você tira esse Por, negócio. por que a gente está tocando esses pontos? Porque é importante para nós, para a mulher, querendo ou não, é sempre a mulher que, por mais que você saia a trabalhar, por mais que você tenha uma rotina cansativa, a família sempre vai ficar em teu olhar. E é bom a gente poder entender o que acontece nas diferentes faixas etárias. Por quê? Porque quando você sabe o que acontece, você tem um jeito de poder fazer acontecer de uma maneira positiva, de poder fazer acontecer de uma maneira positiva. E isso é importante, mas que todo para as pessoas que trabalham, para as mães que trabalham, né? Porque Sim, é difícil você criar uma criança imperativa. Ou, né, hoje em dia, toda criança está diagnosticada com algo, vamos ser sinceros. É o que a gente vê, né? Então, assim, é bom quando você tem uma noção de lo que vai acontecer e você poder se preparar psicologicamente, né? Mas que tudo para nós, mulheres que e trabalhamos. assim, hoje, muitos desses diagnósticos, né, eles apontam para alguns traços que se encontram na criança, mas não fazem esse estudo de onde está vindo e nem orientam justamente de onde está vindo. Então, hoje, eu acho isso muito bacana. Não se colocar nesse lugar empoderado de eu sou a mãe perfeita ou o pai perfeito. Hoje eu tenho muitas famílias que me procuram para pedir orientação. Onde estão errando? Então eu vou lá, observo a criança, né? Então, o que que você quer formar na realidade?
Você quer ser a mãe maravilhosa para postar, então aquelas coisas bonitinhas, eu faço tudo pro meu filho, eu dou tudo do bom e do melhor. Será que é disso mesmo que uma pessoa precisa para ser, para tornar-se um ser melhor, né? É que eu acredito que cada mãe também cria de acordo a seu trauma, né? Eu já Então, ouvi aí que muita. tá, o trauma é da mãe, não é da filho, Exatamente, porque ela tá criando mas uma criança que vai quando. ter um trauma muito pior. Sim, mas quando eu já ouvi muitas pessoas falando de traumas na infância ou na adolescência e falar assim, ah, eu não quero que meu filho seja assim, eu não vou tratar meu filho para que seja assim, ou muito pelo contrário, mais que trabalham bastante e para compensar esse tempo que eu não fico em casa, dão de tudo para meu filho, não, porque meu filho vai ter tudo porque eu não posso estar em casa, então ele vai ter tudo para não sentir tanto minha falta. Então, veja É muito nisso complicado, como está né? errado. Como é que essa criança vai enxergar isso? Eu vou dar tudo para você porque eu não posso estar presente. É a pessoa que vai alugar o carro para mostrar, porque ela precisa continuar tendo. Ela aprendeu a só ter e não a ser. Esse é um grande problema também nessa era, né? É um grande problema, Sim, tirando, né, né? gente, né, Então, assim, ponto por isso que eu da falo, era da mulher, mas é um grande problema que também estamos tendo com a questão de eu preciso ter prazer. Já ouviu falar essa frase? mas Eu todo mundo tá preciso assim. ter prazer. Então, Uhum. assim, é muito complicado. Por isso eu falo, hoje em dia a gente tem mais, ou pessoas, ou mulheres muito fragilizadas em questão de traumas. Não conseguiram superar seus traumas e, de uma maneira indireta, sem querer, passam isso para os filhos. E estamos tendo adolescentes muito Sim. frágeis. E aquele negócio, né? Quando você apresenta o mundo para o seu filho. Então, qual é o mundo que você está apresentando? Então, quando você diz, eu tenho traumas horríveis que eu não quero que meu filho passe. Então, o problema está em você, porque quem tem trauma é você, não é ele. E o jeito que você viu aquela situação, talvez você não tenha considerado todas as vertentes. Não estou falando assim em forma geral, tá? Mas se você tem um trauma e usa isso para balizar qual a educação, qual o trato que você vai dar ao seu filho, então você precisa rever esse conceito. Ai, Eu sugiro que faça isso. quando a gente tem, né, a gente está falando sobre adolescentes que às vezes temos em casa, não sabemos como lidar, sabemos como lidar. Se a gente precisa de uma ajuda, pede uma ajuda, procura um profissional que possa te guiar. Sim, e nesse caso tem que ser profissional mesmo, sabe? Porque quando você busca um profissional, o espaço do julgamento não existe, né? Porque quando você procura, pode ser a melhor amiga, vai ter o julgamento. E outra, quando você se expõe no aberto para outra pessoa, você corre o risco daquilo ser usado contra você, de ser interpretado errado. Talvez as suas palavras traíram a sua intenção, entende? Então, quando você vai num ambiente terapêutico, o que acontece? É um ambiente seguro, vai ficar ali só, né? Quem vai te ouvir, quem vai te acolher, não vai te julgar, muito pelo contrário, vai te orientar, vai te entender para te orientar. É, porque às vezes o que a gente está vivendo, a gente não consegue ter uma noção, não consegue ter uma visão do que está certo e o que está errado. E o legal de Ah, você ter, nunca, né? pai e mãe nunca tem. A pedagogia cai por terra. Exatamente. Então, assim, às vezes é bom, né, essa orientação, mas que para as pessoas, mulheres que a gente está trabalhando, porque a gente fica sobrecarregado, não tem como não. Você terminou de trabalhar, não, isso se você não levanta 4, 5 da madrugada para você poder deixar o café da manhã e a cozinha pelo menos pronta, né? Terminou, tem aquela pausa do almoço, você vai almoçar correndo, mas também já está lavando louça, já está limpando o quarto, já está, e já tem que sair de novo para o trabalho. Chegou no trabalho, vai fazer teu trabalho, chegou em casa, tem que ver se todo mundo tomou banho, se não tomou banho, se está tudo certo, se não está certo. Tem tarefas, Sim, não tem tarefas. Isso mesmo tendo só um filho.
E não que esteja errado, gente, mas eu acho que esse momento de você ter uma terapeuta, um profissional que possa te ajudar simplesmente, né, a poder ter uma visão geral dependendo, né, a criança, a idade e tudo isso, já é um apoio para né? nós. Porque, queira ou não, nesse processo desenvolve-se a culpa, o estresse, porque é pesado, né? Você tá cansado, você tem que dar conta de tudo, mas o seu corpo, ele precisa de descanso, mas você não tem tempo para descansar, nem a cabeça. Você dorme, você sonha que tá fazendo uma coisa, acorda, não sabe se realmente fez ou se sonhou, né? Você sente o desejo de estar com as pessoas que você ama, mas não consegue. Agora eu vou perguntar a ela algo que vai deixar ela enojada. Quer ver? Vai lá, manda. Então, melhor ficar em casa, né? Não, melhor ser ama de casa. Necessariamente, é o que eu Eu falo. gosto de ver Tudo você, em Vera. excesso faz mal, Exatamente, gente. não, eu só É queria achar o meio o meu ter, termo. não, eu só queria te incomodar mesmo. Se Não, bem mas que é em verdade, alguns casos é realmente verdade. vale a pena você ficar em casa. Não, Quando sim, você tem, não se tem, valoriza e sai para ganhar pouco, fica em casa, pega o Bolsa Família e vai ser feliz. não, tem muita gente que gosta de ser ama de casa. Para ser ama de casa também é um trabalho e é muito pesado. Acho que É é. muito pesado, Só não é que fácil, viver a não. mesma coisa todos os dias, o momento todo, também estressa. É, como, acho que todo A gente estresse. precisa ter os dois Acho, lados da moeda para ter o equilíbrio. eu acho que temos dois tipos de mulheres diferentes, né? Eu acho que toca a gente saber respeitar essa parte também, né? Porque eu tenho Exatamente. muita. Quando você fica em casa, você termina sendo enfermeira, doutora, psicóloga, cozinheira, lavadeira, arrumadeira, já entra todos os serviços completos também, né? Então, eu acho que dos dois, né? É bem complicado, é muito complicado esses temas. Na realidade, viver é É, complicado. Por isso que eu digo que aqui, essa dimensão é uma grande escola. Então, o que que a gente tem que ter? A gente, olha, dois conselheiros que devemos evitar: a soberba e o ego. nossa, Se você já conseguir não se afastar desses dois conselheiros, você consegue ver as questões de uma forma muito mais ampla, tá? Então, praticar essa empatia, não competir, mas acolher, mas nós mulheres cooperar. somos competitivas, Neide, não, não tem Eu não vejo como, eu acho que necessidade somos. disso. Não, Competir, eu acho competir para que, quê? eu acho que é da nossa natureza. Não, Você não, vê, aí eu vou discordar de você. Olha, uma eu coisa que acho, eu detesto ó, é isso, competição. quando adolescentes, mais que nos estão assistindo, pega aí para você ver se está acontecendo isso com tu adolescente em casa. E depois coloca lá embaixo, depois de assistir aqui o vídeo, coloca lá embaixo e faz tua pergunta e deixa teu comentário lá, que é muito interessante esse tema para as mães que têm adolescentes, meninas mais que todo. Porque homem acho que não tem isso. Eu acho, né? Eu acho, aí não tenho certeza. Mas quando a adolescente, mulher, entra entre os 14, 16, 17 anos, faixa etária, eu acho. Tem aquele negócio de, ai, mas ela está mais bonita, cortou o cabelo. Será que fica bem em mim se eu corto o cabelo? Ah, olha o tênis que ela tem. Eu gostaria de ter esse tênis. E às vezes você se arruma para estar mais bonita que tua amiga, simplesmente para você se Então, sentir mas bem. isso não é competição, É isso uma é competência. pertencimento. Eu acho que isso é uma competência sana. Não. Eu acho. Competir é quando você quer ser o Melhor. melhor. Não, você Hum, quer estar igual, você quer. Todo mundo precisa se sentir acolhido, em algum sentido, pertencente a algum lugar. algum lugar, né? Então, nos jovens, essa coisa do externo é gritante. É muito. Né, então assim, Muito. ai, porque tem as modinhas, Não, né. mas isso também passa.
Isso também passa. O mesmo chega, conforme você vai do mesmo que evoluindo. chega também passa e passa a ser um segundo plano. Por isso eu falo assim, é uma época. Sim. E em questão laboral, muitas vezes a gente vê também E o essas coisas, rapaz né? tem também, não é só Então, eu adolescente, é o não falo porque eu rapazinho não também. tenho, Então espera o rapaz. calo crescer, você vai ver. Como eu não tenho noção de menino, então eu não sei. Não, Mas, é só observar, né? É, a observar gente daqui até para briga, né? Brinca, né? Nossa, você tem que pertencer a uma tribo, né? Não é possível. E é mesmo, você isso é tem verdade. as Da suas tribo também. verdades, não é? A da tribo também escutei bastante falar. Cada pessoa pertence a uma tribo, sem sair longe. Eu gosto muito quando vou no ETEC, né? Eu vou no ETEC e você vê. É, um pessoal vestido de um jeito esse lado, um pessoal vestido de um jeito esse lado, e todo mundo conversando, todo mundo estudando. E você fala, nossa, que legal. É muito bonito de ver. Só que assim, quando você está aqui fora, a gente às vezes não presta atenção. A gente só presta atenção quando está num lugar mais, né, concentrado. Então Uhum. são coisas que são do cotidiano. Mas para nós mulheres é muito importante porque para a gente saber como lidar com o adolescente em casa. Sim, Por, traga os amigos para dentro da sua casa, escute as conversas, né? Controla sim, celular, tem que controlar esses jogos. Qual a finalidade do jogo? Esse jogo traz algo, porque você joga para quê? Para passar tempo, entendeu? E assim, jogos inteligentes, né? Já que é para a gente passar o tempo, vamos usar o nosso tempo com qualidade? Então, por exemplo, esses jogos de estratégia foram todos criados na época daquelas guerras medievais, não sei o quê, para você conseguir vencer o adversário. Então, é raciocínio lógico, é, é manejo de tudo, são várias só que esses áreas. jogos começaram a colocar desafios. Esse é o grande problema que está tendo hoje em dia, né, com os adolescentes. Começaram a colocar esses jogos que já eram famosos com desafios. Então, assim, tem muita gente que perde o controle do tempo enquanto jogo, que já não sente o prazer pelo jogo. Já ouviu falar? Porque quer experimentar na vida real. Como é que é, Sim, vai transpassando, né? né? Por isso que eu digo, menos é mais. É. E, Isso sempre, e eu, né? eu queria saber aquela frase, ai, mas você não é todo mundo. Hoje eu não ouço mais, né? Não tem mais isso. Não tinha aquele negócio, ai, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ai, mas todo mundo tem. Ah, você não é todo mundo, né? Não tem mais. Né? Então, Acho ai, que você é quer? família Vai, raiz. faz, vai lá. Família raiz, né? Família Né? raiz. E olha, somos seres diferenciados, com traumas. E foram os traumas que me tornaram melhor. Como eu Isso- tenho certeza que os seus traumas também te Também tornaram não uma mulher acredito. melhor. Eu acredito nisso sim. Eu acredito nisso sim. Só que assim, eu acho que. Eu não sei o que está acontecendo, né? A, a parte sentimental de nós que às vezes está atraindo a muitas. Nessa época, a muitas de É nós. porque quando, por exemplo, você prefere que seu filho tá ali interagindo com a tecnologia ao invés de interagir com você, ele aprende a não interagir com humanos. Que Então ele vai interessante. deixando de ser humano, né? Gostei dessa frase. Quando teu filho começa a interagir mais com a tecnologia que com você, para de gostar dos seres humanos. Porque a referência é quem? A família. Que interessante. É muito legal esse tema, meninas, porque quem está em casa, a gente pode ter um pouquinho de noção de lo que é ter um adolescente, de lo que é ter uma criança, de como a gente poder se interrelacionar, e é muito bom. Eu acho que, como eu estava falando com a Neide, a gente vai fazer uns 3, 4 programas, né? Uhum. Referente a isso, porque é um tema amplo, Amplo, a é gente muito rodou o amplo. mundo inteiro, né? Fomos para o Exatamente. passado, viemos para o futuro, estamos no presente. Realmente ele é um assunto muito rico. Em questão dessa época que a gente está vivendo, essa época feminina, eu acho que é muito importante a gente poder desenvolver esses temas como família, né? Em toda a sua amplitude, né? Que a gente abarcou todas as faixas etárias, quanto no profissional que a gente pode fazer no próximo programa. Sim, Então, fica ligado aqui no Fala Mungauá, na Mulher do Dia de hoje, aqui com a Nil, e nesses
4 programas, Neide nos vai estar acompanhando para a gente poder desenvolver todo esse raciocínio lógico e ilógico que a gente vem carregando, porque como vocês veem, às vezes o que eu acho nem sempre está certo, né? Às vezes que nem você falou sobre a competência entre as meninas, entre as mulheres e tudo isso, para mim era competência, mas você fala, não, não é competência, é outra coisa, né? Então, eu acho muito interessante poder ter esse tipo de conversas, porque assim como eu tenho essa pergunta, essa curiosidade, eu acho que várias de nossas Sim, espectadoras também sim, devem né? ter, né? E até as espectadoras e espectadores podem sugerir quais Exato. os temas que gostariam que fossem tratados nesses encontros, Boa ideia, gostei da tua né? ideia. Vamos interagir, gente. Vamos fazer viralizar esse programa do dia de hoje para a gente poder levar para vocês mais temas sobre a mulher dentro do âmbito familiar, que hoje a gente tocou, laboral e social. E manda tuas perguntas, vê que você gostaria de perguntar a Neide, de pronto, né, consultar alguma coisa, ou no particular também, não se preocupa não, e nos dá sugestões do que você gostaria de poder desenvolver aqui no programa. Perfeito. Obrigada, Neide. A gente gosta de desenvolver e desenvolvemos juntas e eu vou aprendendo também, minha amiga. Muito obrigada por mais essa oportunidade. É sempre bom estar com você. Você é maravilhosa na minha vida. Você sabe o Ah, quanto eu devo a você, né? eu aprendo muito com vocês, E aprendo muito com vocês, e eu acho muito que isso é legal. muito importante, né? A gente faz uma troca para a gente poder crescer como ser humano, como pessoa e como profissional. É Deus te isso. abençoe, minha amiga. Gratidão. Muito obrigada a todos e a todas. Nos reveremos então em breve. Tchau, tchau.